Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, é mais ou menos um desabafo. É uma coisa que eu quero deixar registrado aqui no canal. Não foi ninguém que me perguntou, nem nada do tipo, mas como o canal ainda tá crescendo, né, um canal pequeno ainda, as pessoas não deixam perguntas nem nada, mas tem coisas que eu acho importante estar falando para vocês. Então, por mais que ninguém tenha perguntado, eu acho importante deixar registrado isso aqui no canal, tá? Então, aos poucos, eu vou trazer esses tipos de vídeo aqui pro canal, conversando mais com vocês, contando minhas experiências, contando tudo que já aconteceu. Aos poucos, cada vídeo vai ser um tema diferente. São histórias que realmente aconteceu comigo, que acontecem até hoje, e eu quero deixar isso registrado, porque às vezes a forma que eu tento resolver, às vezes serve de experiência para outra pessoa também, sabe? E acho que é legal deixar isso registrado. E é isso, tá, pessoal? Ó, hoje é quinta-feira e ontem, quarta-feira, uma cliente me mandou mensagem. Eu falo cliente porque ela já comprou bolo comigo algumas vezes, então realmente ela se tornou uma cliente. Só que toda vez que ela vai encomendar um bolo, ela fala que não é pra ela, é pra uma amiga, é pra uma tia, uma prima. Tipo, nunca é ela que tá encomendando, tipo, como se fosse ela que estivesse fazendo a encomenda, sabe? Ao invés dela passar o meu número para outra pessoa encomendar, porque não é um bolo surpresa para aquela pessoa. É tipo, aquela pessoa quer encomendar, mas ao invés dela passar o meu número para aquela pessoa, ela que encomenda, ela que vem retirar e ela que entrega depois o bolo para a pessoa. Não sei, não posso afirmar, mas dá a impressão que ela vende o meu bolo para outra pessoa, entendeu? Porque ela não passa meu número para outra pessoa. Então eu falei assim, é a impressão que dá. Não tô falando que ela realmente faz isso, nem nada. Não posso acusar, nem nada. Da mesma forma, se ela fizer isso, para mim não tem problema, porque de qualquer forma ela tá comprando comigo, ela não tá usando a imagem do meu bolo para estar vendendo para outra pessoa. E pra mim, de boa, ela pagando tudo direitinho, pra mim não tem problema se ela pegar o meu bolo pra revender, isso aí não tem problema nenhum. E como eu disse, eu não tenho certeza se ela realmente faz isso sim ou não. A questão é que ela queria encomendar um bolo, o bolo seria de 2 quilos, seria um bolo de 2 quilos com recheio de sensação, e ela queria o bolo igual está aí na foto que tá aparecendo para vocês. Esse bolo, gente, já vou falar para vocês que esse bolo não fui eu que fiz, não tô querendo usar a imagem uma imagem de bolo de outra pessoa nem nada. Mas é o bolo que a cliente me mandou de inspiração. Eu não sei quem fez esse bolo, não sei de onde ela pegou esse bolo, tá? Então esse bolo aqui é de inspiração que ela me mandou e ela queria o bolo dessa forma. E eu falei que não fazia, mandei um áudio, daqui a pouco eu vou soltar o áudio aqui para vocês estarem escutando tudo direitinho que eu falei para ela. E como assim, Marissa, você recusou uma encomenda? Você mesmo sempre fala que tá ruim de encomenda, que as encomendas diminuíram muito e você ainda tá recusando encomenda? Gente, não é simplesmente assim, eu recusei a encomenda. Mas a forma que ela queria que eu fizesse era uma forma que eu não trabalhava. Eu faço bolos de todos os tamanhos, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 10 quilos, 11 quilos. O tamanho que o cliente me pedir, eu faço. O problema é que meu bolo de 1 quilo, eu considerava o bolo de 1 quilo muito pequeno. E o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer o bolo de 1 quilo com 2 camadas de recheio, para ele se tornar um bolo mais alto, achando que assim ficaria melhor para vender. Só que, pelo fato de eu usar a assadeira do tamanho errado, que eu falei isso para vocês no vídeo anterior, o tamanho certo para fazer um bolo de 1 kg é o tamanho 15 por 10 e eu uso o tamanho 17 por 8 e acaba se tornando um bolo com 2 camadas de recheio. Por mais que seja um recheio leve, que é recheio de mousse, dá mais ou menos 1,5 kg, às vezes passa para 1,8 kg. Se for fruta ou pedaço de chocolate, aumenta mais ainda o tamanho, o quilo daquele bolo, tá? Então, na verdade, o meu bolo de 1 quilo, ele pesa 1,5 kg, porém eu vendo ele como 1 quilo, tá? Porque eu não tenho assadeira 15 por 10, eu ainda não comprei. Então, o bolo
que é de 1,5 kg, eu vendo com ele como 1 kg, tá? Só que ele vai com 2 camadas de recheio, tudo igual eu acabei de falar pra vocês. A partir de 2 kg de bolo, independente se... A partir de 2 kg, independente se seja quadrado ou redondo, é uma camada só de recheio, tá? Então, consequentemente, por ser uma camada só de recheio, não significa que é um bolo que, nossa, não tem recheio, não é um bolo recheado. Não, todos os meus bolos são bem recheados. Mas pelo fato de ser uma camada só de recheio, o bolo se torna mais baixo, tá? Então, o que acontece? É um bolo maior, ele é um bolo mais largo do que deveria ser. Vou dar um exemplo de um bolo de 2 kg. A assadeira que eu uso para fazer um bolo de 2 kg é para fazer um bolo de 3 kg. Mas como eu coloco uma camada só de recheio, então fica um bolo mais largo, fica um bolo maior e mais baixo, e daí aproximadamente 2,2 kg, 2,3 kg, às vezes 2,5 kg. Mas é um bolo mais baixo. Quando o cliente me pede um bolo assim mais alto, eu não faço, tá? É uma coisa que desde que eu iniciei na confeitaria eu não faço. Ah, mas você não pode mudar, você não pode ir se atualizando, fazendo as coisas que tá na moda, porque tá na moda um bolo alto. Sim, eu posso, eu quero, eu pretendo, mas no momento eu não trabalho, tá? Então não adianta eu pegar uma encomenda com um cliente para falar assim: "Ah, eu não vou perder a encomenda. Ah, tô precisando, vou pegar a encomenda" e não fazer, tá? Nunca ter feito. Eu não sei se esse bolo alto assim precisa de uma estrutura, entendeu? Eu não sei nada disso, então não adianta eu pegar um tipo de bolo que eu nunca fiz. Então, pessoal, quando a pessoa já exige que o bolo é alto, eu sempre mando um áudio, que é mais fácil de estar explicando para a pessoa, que eu não faço esse tipo de trabalho, explico a questão do recheio, que um bolo é com uma camada, o outro é com 2 camadas. Eu explico tudo direitinho, gente, para o cliente estar entendendo, para o cliente ter noção. Depois eu pego e mando uma foto de um trabalho que eu fiz, mando para o cliente, falo: a altura é essa, a decoração que eu faço é dessa forma, e tudo direitinho. Sempre explica tudo para o cliente, gente. Não adianta a gente se assumir, se sujeitar a fazer tudo que o cliente pede sem a gente nunca ter feito, sem a gente saber fazer, sem a gente ter o material. E provavelmente não vai dar certo. Pode ser que dê certo para você, mas provavelmente não vai dar certo. E o cliente, gente, a partir do momento que ele está contratando o seu serviço, ele quer aquilo que ele pediu. Se você se assumiu a fazer aquilo que ele pediu, você tem que entregar aquilo que ele pediu. Agora, se você conversou, falou assim: ó, eu não consigo fazer igual, mas eu consigo fazer parecido, né? É tudo questão de conversa, mas aquilo que você meio que promete pro seu cliente, você tem que estar entregando para ele. Então, se eu não faço esse tipo de trabalho, não adianta eu pegar encomenda pensando no dinheiro e não conseguir entregar o mesmo trabalho para o cliente. Pensa você encomendar um bolo com uma pessoa, encomendar qualquer outro tipo de coisa com uma pessoa e a pessoa te entregar uma coisa totalmente diferente daquilo que você estava esperando receber. É uma coisa muito chata, é uma situação meio chata, sabe? E eu não quero fazer parte dessa situação, desse constrangimento de você estar entregando uma coisa para uma pessoa que não foi aquilo que ela pediu, tá? Eu sempre penso pelo lado do cliente. Eu fico pensando: bom, e se eu fosse o cliente? Se eu pagasse por um bolo desse, eu queria receber um bolo um máximo parecido com esse, entendeu? Se eu pedir um bolo alto, eu não vou querer receber um bolo baixo, eu quero receber um bolo alto. Eu paguei por um bolo alto, entendeu? Então, gente, eu recusei essa encomenda. Eu expliquei, na verdade, assim, eu não recusei assim: ai, não vou fazer. Não. Como eu disse pra vocês, eu mandei um áudio explicando a forma que eu trabalhava, a forma que eu fazia, mandei foto de inspiração de um bolo que eu tinha feito para o cliente ver. E a moça que encomendou, como eu falei pra vocês, não era o bolo pra ela. Então ela pegou e mandou o meu recado para outra pessoa. A outra pessoa não entendeu e resolveu não encomendar o bolo comigo, tá bom? Pessoal, filmei aqui rapidinho a nossa conversa para vocês darem uma olhada, tá? Abri aí a foto para vocês verem direitinho como que era o bolo e mostrei também o áudio que eu mandei para ela para vocês entenderem melhor.
Eu vou mandar um áudio que é mais fácil pra estar explicando, tá bom? Apenas o meu bolo de 1 quilo, ele vai com 2 camadas de recheio. Ele sendo com 2 camadas de recheio faz com que o bolo seja um pouco mais alto. Acima de 2 quilos, o bolo é maior, mais largo e mais baixo, fazendo com que vai uma camada só de recheio. Então, não tem como eu fazer um bolo dessa altura de 2 quilos. Não faço, tá? Nem o meu bolo de 1 quilo não é dessa altura, tá bom? Então, esse tipo de trabalho com bolos altos, eu não faço, tá? O meu bolo de 2 quilos, ele vai uma camada só de recheio, vai bem recheadinho, porém uma camada só e ele é baixo, tá? Vou te mandar uma foto para você poder mandar para a pessoa. Então, pessoal, mostrei para vocês aí a conversa, o áudio, tudo direitinho. E fazendo um resumo de tudo que eu falei, gente, o simples fato de eu não querer me arriscar de pegar uma encomenda de um jeito, de um trabalho, né, que eu nunca tinha feito, um trabalho que eu não sei fazer porque eu não tenho experiência, né, e se arriscar de fazer e correr o risco de entregar um trabalho que o cliente não quer, um trabalho que não foi o que o cliente pediu, não foi por aquilo que ele pagou, tá? Então eu não quis assumir esse risco, tá? Se você quer assumir esse risco de ir lá e fazer, tudo bem. Eu aconselho você conversar com o cliente. Igual eu já falei aqui outras vezes, nunca fiz um produto, mas eu quero fazer. Converse com o cliente, fala assim, eu nunca fiz, mas eu posso estar tentando fazer, não prometo que vai ficar igual nem nada. Mas no caso aqui, como a pessoa já foi bem específica, eu quero um bolo alto, eu não faço bolo alto, não do jeito que ela queria, então eu já preferi não assumir essa responsabilidade, porque eu já tinha meio que a consciência que eu não conseguiria entregar esse tipo de trabalho para ela. Então foi por opção minha mesmo, mas para mim, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. Para mim foi bem melhor. Melhor do que o cliente chegar aqui na hora de retirar o bolo e entregar um trabalho que ele não foi o que ele queria, sabe? Eu acho que o constrangimento seria maior, tá? E aí tem a questão também que ela queria um bolo dourado. Gente, questão do bolo dourado, eu tô querendo cobrar a parte, por isso que eu não tô fazendo. Como assim cobrar a parte? O pozinho dourado, o pó cintilante dourado e o álcool de cereais são materiais caros. Então a maioria das pessoas cobram a parte e eu queria fazer dessa forma também. Só que o maior problema em relação a isso de cobrar a parte é que ninguém quer pagar. Então não adianta eu comprar um produto para ter aqui guardado, pronto, entrega, fazer esse investimento, sendo que quando eu falo para uma pessoa que é cobrada a parte pela decoração dourada, alguma coisa do tipo, a pessoa não quer pagar a parte. As pessoas geralmente não querem pagar pela embalagem fechada, quem dirá por uma decoração só porque ela é dourada, entendeu? Então, esse tipo de trabalho que vai pó cintilante, essas coisas, eu tô evitando de pegar, porque eu sei que a pessoa não vai querer pagar a parte e também é um investimento muito alto, um custo muito mais alto para eu não cobrar nada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E um beijo e até o próximo vídeo.